Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. Deus abençoe. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo 8 a 10. Sou grato a Deus por estar aqui nesse lugar, nessa casa casa de oração, onde o Senhor Deus dera o privilégio ao pastor, o anjo dessa igreja, pastor Rafael, para estar cuidando do rebanho e, por certo, prestar a conta a Deus. É uma incumbência muito grande. Que Deus abençoe. Primeiro livro das Crônicas, falado por 3 vezes, capítulo de número 4, verso 8 a 10. O 8 eu não vou falar quase nada do 8, mas é só para a gente pegar uma visão acerca do texto. A versão que eu tenho em mão diz assim: Cós gerou a Nube e a Zoberba, e foi pai da família de Rael, filho de Harum, nome abençoado. Verso 10, 9 e 10. Foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jarbes, ou Jarbez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabes invocou a Deus. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se o Senhor me abençoares e me alargares as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha as aflições. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quem entendeu, diga eu entendi. Olha, eu estou estudando até hoje para tentar entender. O povo é bom. Deus abençoe. Meus amados em Cristo Jesus, o texto lido há tempo chama a minha atenção. É verdade que quando estamos lendo, eu em particular, estou passando na leitura pela estou passando essas expressões que fala acerca de pai, de filho, a genealogia me veio agora, Deus me abençoe mais. É complicado porque me dá vontade de pular. E esses dias eu estava lendo em Esdras, e acho que era Esdras 6, na verdade Neemias 6, Neemias 7, exatamente sobre isso, e cada nome ali eu parei para observar o seu significado, e demora. Eu leio muitas das vezes com a minha esposa, ela anda lendo até mais que eu, mas normalmente quando eu leio, ela está no capítulo 6, por exemplo, a gente estava lendo no capítulo 6, ela acabou, e eu não tinha chegado nem no versículo 3 ainda, irmão, estava bem devagar. A bondade de Deus sempre me otorga a parar, eu não tenho pressa para acabar o capítulo. Isso não quer dizer que ela tenha, mas ela sempre acaba primeiro. Mas o texto aqui está falando de genealogia, desde o versículo 1 do capítulo lido. E aqui em especial, quando começa a falar no versículo 8, Cós gerou a Nube e Zoberba, e vai falando, ele dá o ponto, ali aquele ponto que parou, ponto parágrafo, ou ponto final, melhor dizendo. E aí o escritor diz, foi Jarbez. E se a gente pulasse essa leitura aqui, a gente não ia encontrar essa pérola aqui. Por quê? Porque aqui o escritor para todo o que estava fazendo, para tudo o que estava fazendo, e começa a falar de Jarbez, ou Jarbes, como você quiser. E é aqui onde eu vou começar a pregar. Vou deixar um contexto e depois a gente volta nele, se Deus permitir, no final. Eu gosto de pregar tematicamente, estava conversando em casa e com minha filha, eu disse, eu estou com esse tema aqui, o que é que você acha? Ela disse, esse é meio devagar. Eu falei, e esse aqui? Ela, então me dá 2 aí, falei com ela arranjou 2 e me deu, eu abracei um, que era Deus, aleluia. E o que ela propôs para mim, disse, pai, esse aqui tá bom, e qual que é? O improvável de Deus aos olhos dos homens é possível na mão de Deus.
O improvável aos olhos dos homens é possível nas mãos de Deus. O contexto, a partir do versículo 9, vai dizer que a mãe de Jarbes, ela colocou o nome Jarbes por quê? Porque disse que teve dores, ou muitas dores. E com isso, ela amaldiçoou o menino. Com isso, ela propôs no coração do menino uma amargura, uma tristeza grande. Por quê? Porque Jarbes significa tristeza. Vale lembrar que segundo a cultura judaica e a tradição, você valia segundo o seu nome. Imagina um menino indo para a escola, e naquela época de gastação, ou de zoeiro, ou de mangá, como você quiser. O que é isso? É de ficar zoando, perturbando. Olhava para ele entrando e a professora diz, Jarbes. E os outros dizem, ei, tristeza, ei, dor. Imagina o coração desse menino. Mas o que eu vejo aqui é que ele estava em uma situação que ia viver toda a sua vida e toda a sua casa nesta angústia. Mas eu sei que hoje você veio e antes de chegar aqui, você pediu, Deus fala comigo, Deus me dá uma palavra, e Deus está falando desde o período da oração, dentro do período do louvor, estará continuando falando através da palavra. Você não vai sair daqui sem uma palavra de Deus, como de costume. E eu estive observando aqui em cima deste nome, ou deste tema, o improvável, conversando com um amigo, e ele está afastado, ele disse, não, você tem que explicar o que é improvável, e você tem que pegar alguns pontos. Eu falei, rapaz, você está desviado, mas só que tem fogo aí ainda, hein? Assopra que vai pegar. E ele disse, eu comecei a pesquisar, e a palavra improvável significa aquilo que tem a probabilidade de não dar certo, de não ocorrer. Também tem a probabilidade de não ser justificado, de não dar certo, daquilo que você tem que provar, o improvável. E aquelas pessoas não vão entender, porque eles não viram o que você viu, eles não vão fazer o que você fez. Você tem que provar. Em meio de louvores, eu estava observando, e dentre dois, eu sei com certeza que apontava para a vinda de Jesus, e eu disse, Deus, a minha mente está fechada, abre, porque eu quero pregar aplicando ao povo, porque o que está escrito eles lêem em casa, e vai ficar muito óbvio para eles, aqui não. E o povo é enjoado, não é verdade? Enjoado no bom sentido. E Deus disse, traz a introdução, o povo de Israel, os discípulos de Jesus, eles tinham que fazer o improvável para provar que Jesus havia ressuscitado. Como assim, evangelista Giovando? Na época de Jesus, ele foi entregue aos malfeitores, foi morto, ressuscitou, como diz as Escrituras, no terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou, fora visto por mulheres, logo depois visto pelos seus discípulos, em meio aos 40 dias após sua ressurreição, ele viu, os discípulos viram ele, comeram com ele, mas a massa, o povo no contorno, não viram Jesus ressurreto. E o que é que tinha que acontecer? Aí Jesus disse, você tem que provar que eu estou vivo. Ele diz, eu vou lhe dar algumas ferramentas. Logo, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Também os sinais vai acontecer para aqueles que crê. Os sinais vão seguir. Então não era só dizer que Jesus havia ressuscitado, tinha que provar que ele de fato estava vivo. Por quê? Por intermédio dos milagres. Eu
hoje, muitas das vezes, penso, e eu tomo tudo para mim. Por quê? Muitas das vezes, quando prego, o milagre não acontece. Não é Deus, por causa de Deus, é por causa de mim. Eu preciso orar mais, eu preciso entender mais, eu preciso caminhar mais e aplicando a fé e sendo canal de fé para aqueles que se agregam a Deus na igreja. Eu não vou cobrar de você uma coisa que muitas das vezes eu não estou vivendo. Mas eu e você temos que provar o improvável, temos que provar, porque Deus está aqui, Deus está aqui, Jesus está nesse lugar. Como é que os discípulos provavam, irmão Giovando? Ora, pastor, ele comentou que Pedro, a sombra de Pedro, curava. E como é que era provar? O povo, a multidão, não tinha como chegar em Pedro, mas eles criam que se o mesmo colocasse povo em meio às esquinas, em meio à rua, quando Pedro passasse, o Deus que estava em Pedro ia passar naquela sombra e por meio da fé eles seriam curados. O povo cria, irmão, que Jesus estava na vida de Paulo. E quando o povo, ali 7 filhos de Cefa, ele diz, não, eu te conjuro em nome do Cristo a quem Paulo prega. Onde é que está isso? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 e 8, acredito eu. E os filhos de Cefa eram 7. Ele sabia que Paulo tinha o Cristo na vida, mas eles não perceberam que precisava aceitar esse Cristo para os milagres acontecer e autoridade na vida. Ele os conjura, o inimigo dizendo, te conjuro em nome do Cristo a quem Paulo prega. Eles tinham a senha, mas não tinham dono da senha, não viviam. E o que aconteceu? Apanharam. Apanharam, sim, apanharam. Por quê? Porque era improvável que uma pessoa que não tem uma vida regrada diante de Deus faça milagre, expulse demônio. Por quê? Pode até expulsar, mas não vai para o céu. Pode até curar, mas não vai para o céu. O que é improvável, irmão? Vai acontecer milagre na minha, na tua vida, por causa da bendita mão de Deus sobre nós. Deus está me dando a referência aqui. Qual a referência? Acerca do filho de Cefra. Qual que era? Eu falei capítulo 15. Acredito que é capítulo 19 em Atos dos Apóstolos. E o contexto diz o que, irmão? Quando Jarrabe faz essa oração, ele fez porque tinha fé. Ele fez porque acreditou. Mas, irmão, olhe para cá, a Bíblia não diz. Mas eu creio, é pensamento meu. Não aconteceu logo em imediato. Pode acontecer que ele recebeu no coração. Explica, claro. A Bíblia diz no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, acerca de Ana, esposa de Elcana, rival de Penina. Tem a história que você já conhece, o versículo de número 17 chama a minha atenção. Por quê? Porque a Bíblia diz, após ela ouvir a fala do sacerdote que era Eli, disse, vai, porque Deus te atenda segundo a tua petição. Aí a Bíblia diz que, no versículo 17, de 1 Samuel 1, que ela ouviu esta palavra e creu no coração, e o seu semblante já não era mais triste. Como é que você aplica isso? Ela não tinha ainda gerado um filho, ela não estava gestante ainda, ela acabou de levantar da oração, mas em seu coração a Bíblia diz que o seu semblante já era alegre. O que quer dizer isso? É que um coração alegre aformosia o rosto. O coração alegre está dizendo, ela creu, se maravilhou, acreditou que o impossível tornava possível por meio da fé. Acredite, o improvável vai tornar possível por meio da sua fé, por meio da sua fé. Foi domingo passado que o obreiro Denis pregou sobre a fé. A fé, ela é verdadeiramente a causa de nós fazermos milagre diante de Deus, porque confiamos nele. Oh glória, é o improvável. Eu tenho uma
palavra rema. Qual é a palavra rema? É essa aqui. O prazer de Deus é fazer de um alguém que não tem nada, um alguém que nele tem tudo. Oh glória! O prazer de Deus é fazer de um alguém que não tem nada, um alguém que nele tem tudo. E esse alguém é você. Esse alguém é você. Esse alguém é você. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Deus está fazendo isso aqui hoje. Aleluia. Eu peguei alguns tópicos. Dentre esses tópicos nós vamos observar que o primeiro tópico que eu quero dizer é sobre Eude. Quem é Eude, irmão Giovando? É um homem que, segundo a tradição, ele era canhoto. Onde é que está escrito isso, meu filho? Está no livro de Juízes, capítulo de número 3, verso 15 e 16. Eude. A Bíblia diz que Deus o levantou como juiz em Israel para julgar os moabitas que estavam julgando, oprimindo a Israel. Mas o escritor faz questão de dizer no versículo 15, em Juízes 3, esse homem era canhoto. Eu disse, por que isso? É porque era improvável que um homem em meio a toda a nação de Israel levantasse Eude. Por quê? Porque segundo a tradição, ele era maldito. Porque segundo a tradição, não tinha como ele resolver nada. Dentre ele e quem viesse dele era tudo maldito, por causa da cultura, por causa da tradição. Aí Deus levanta, dentro da probabilidade de não dar certo para o homem, Deus está dizendo, é esse que vai dar certo, porque está nas minhas mãos. Ei, você não está na mão do homem, você não está segundo o sistema, você está na direção de Deus. Foi Deus que te levantou, foi Deus que redimiu você, foi Deus que justificou você. Deus, Ele é contigo. Não tem como dar errado. Foi por isso que a Bíblia diz, aonde? Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Filhinho, eu vos escolhi, porque sois forte, e já tendes vencido o maligno. A tradução aqui, tendes vencido, está dizendo, está claro, antes de entrar em uma guerra, antes de entrar em uma peleja, Deus levantou você já vencedor, já vencedor. Nós não vamos entrar em uma peleja pensando se vai dar certo, nós já entraremos verdadeiramente confiante que Deus ganhou por nós, que Deus ganhou por nós. Quem acredita? Quem acredita? Somos mais do que vencedores. Aí dentro dessa probabilidade do homem de não dar certo, Deus disse, é Eude que eu quero, vem para cá. Irmão, de algo insignificante, foi o quê? Ele pegou e fez uma espada, alguém diz um punhal, na medida de um côvado. O que é essa medida segundo os hebreus? Era mais ou menos desse cotovelo meu aqui para lá. Dá em torno de 30 centímetros ou 50, vai de cada braço, não é verdade, meu pastor? Mas a verdade é que a Bíblia diz um côvado, ele faz uma espada, e coloca na sua bainha, e dentro da sua coxa esquerda, coxa direita, e recebe os tributos para levar ao rei da época, que era Eglon. O homem era tão gordo, irmão, que precisava de uma cirurgia urgente. E a Bíblia diz que ele foi lá e passara pela guarda real. Eu disse, como com essa espada? Havia uma revista. Alguém diz que havia revista para chegar até o rei, obreiro André. E como é que ele passa? Porque normalmente ninguém, como eu falei, ia escolher Eutico canhoto.
A espada dos destros ficava à esquerda, porque era fácil manusear. Só que fizeram a busca aqui na direita. Não estava. Ele era canhoto, estava à esquerda, à direita, ao contrário. Ele passa. E a Bíblia diz que, quando ele dá o tributo, chama o rei à parte e diz: tem uma palavra de Deus para o rei. O rei coloca ele na casa de veraneio, obreiro Anderson. E chegando lá, ele crava a espada no rei e diz que pega na víscera dele. Escuta isso aqui. E a Bíblia diz que ele entrou de tal maneira que até o cabo adentrou e a gordura o cobriu. E ele morreu. E ele estrategicamente sai e fecha a porta, sai por outro canto do vestuário. E os guardas acharam que esse rei estava no banheiro se aliviando. O que eu tenho a te dizer, irmão, é que dentro dessa situação que você está passando, é que dentro dessa dificuldade que você talvez esteja atravessando, dizendo: não tem como passar, porque nas minhas condições eu não vou chegar à frente. Tranquilize-se, entrega na mão dele. Ô irmão Giovando, oi, eu já entreguei, então descanse, fique calmo, use a fé e diga: Senhor, está nas tuas mãos, como assim eu fiz. Eu tomei outras vezes, mas agora eu confio. E o que é que eu vou fazer? Descansa, tranquilize. O mar pode estar revolto, que nem foi pregado na quarta-feira, mas quem está na polpa do barco é Jesus. É Jesus. O vento vai soprar, Deus está dizendo: calma, vento. O mar fica revolto, Deus está dizendo: para, mar, eu estou aqui. Deus está aí, 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 Deus está aí. Deus está nas nossas vidas. Irmão, tem uma irmã abençoada que ela fala para eu não falar muito sobre mim, mas eu já preguei aqui e falei que Deus é poderoso para fazer aparecer dinheiro na sua conta e na minha também. E dia 26, agora passado, eu dizendo: Deus, até para comprar comida vai estar difícil. E quando eu acordo de manhã cedinho, depois eu olho a Bíblia e sei lá mais o que, tomar um café, é claro, eu vou lá na minha conta, do nada, e está lá um dinheiro, irmão. Eu disse: vou logo pegar um 1000zão aqui e vou jogar para outra conta. Se pedirem de volta, eu vou dizer: vou parcelar de 100 em 100. Porque a lei me dá direito para isso. Aí passou 26, eu digo: glória a Jesus. Passou 27, ninguém falou nada. Passou 28, chegou 30, 31, 32. Eu disse: provavelmente a empresa já me pagou antecipado, deu alguma doideira na cabeça deles. Aí passou dia 5 útil, eles mandaram o meu dinheiro, que é normal. Eu disse: então foi presente de Deus. Caiu, ei, não foi tanta mixaria. Para você, quem sabe foi, mas foi 2.800 e alguma coisa. Ei, Deus, Ele pode fazer parecer na sua conta dinheiro. Deus, Ele pode fazer parecer na conta dinheiro. Ei, acredite, irmão, eu estou pregando para você que está precisando. Deus é poderoso para fazer milagre. Deus é poderoso para fazer milagre. Aí você fala: mas irmão, você pode provar? Porque o improvável, o povo que não viu e nem contemplou, só vê, só acredita se o Senhor provar. Eu disse: pois irmão, está aqui, tá? Depois aí, você quiser, você pode pedir aí que eu mostro com todo prazer. Está aqui, caiu 2.000 e alguma coisinha. Deus, Ele é bom. O que você quer fazer com isso, irmão? É que segundo a tua fé, Deus vai agir. Segundo a tua fé, Deus vai agir. Segundo a tua fé, Deus vai agir. Eu já quero pegar um deixa. Se vai aparecer, eu não sei, mas que eu vou orar com fé, vai. Em nome de Jesus, Senhor. A sua palavra diz, é a sua palavra, que o Senhor tem poder de tirar de quem tem e dar a quem não tem. E aqui, Senhor, tem pessoas que não têm. Faz aparecer na conta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz aparecer, porque o Senhor é poderoso. Quem acredita? Deus vai fazer em nome de Jesus aparecer. Mas
Sim, irmão, pode ser de coisas que você tem deixado para trás. Pessoas que tomou emprestado e é veaco demais, é caloteiro. Você nem mais espera, porque já foi até deixado como não tem jeito. Deus está dizendo, ei, é esse mesmo que eu vou levar para você. É Deus que vai levar, não é um homem, é Deus. Vamos caminhar, vamos. Aí ele fez isso, amém. Quer ver outro texto? Que era improvável alguém fazer de maneira que esta menina fez? Quero. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5. A Bíblia diz que na época dos assírios, que dominava Israel, a tropa dos sírios levaram uma menina cativa e essa ficou sob os cuidados da mulher de Naamã. E essa menina, em segundo livro do Reis, capítulo 5, versículo 3. Irmão, eu estou falando para você, que eu estava pensando quando li esse texto, eu disse, eu fazer isso? Eu acredito que não iria fazer. Era improvável para mim. Poderia que no momento eu viesse fazer. Mas, por que você está falando isso? Estamos falando de uma menina. E o texto diz que ela foi levada cativa. Quando ela foi levada cativa, ela abriu mão de quem? Não é que ela abriu? Eles abriram mão de uma família. O pai e a mãe da menina sabe lá para onde estava e sabe lá se estava vivo. E ela tinha ela tinha irmãos. Acredito que sim, mas a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ela era cativa, escrava. E escravo não olhava tete a tete, que nem eu estou olhando para o obreiro aqui. Escravo ficava assim, qualquer coisa assim, senhor, sim senhora. Mas essa menina, ela sabia que o improvável podia acontecer visivelmente. Ela chega e diz, oxalá que dera, que quer dizer, se o meu Deus quiser, que meu Senhor fosse até Israel, encontrar-se-ia com um profeta, ele invocava ao Deus dos céus, eu curaria dessa sua lepra. Irmão, Deus conta comigo e você. Nós somos o canal para aqueles que acham que é improvável, em meio à circunstância que porventura viemos estar passando, em meio à dificuldade que porventura viemos atravessar, seja familiar, filhos, quem sabe, na droga ou preso, ei, não importa, o que importa é que a sua fé tem que estar inabalável, até para ajudar ele ou ela. Filhos na droga, quem sabe o marido não está caminhando, a esposa não caminha, a nossa fé tem que estar dizendo, ele caminha, ela caminha, a minha casa serve ao Senhor, a minha casa vive segundo os conceitos de Deus, é a fé. Aí ela vai e diz, o homem ouve a palavra, vai até seu rei, e a Bíblia diz que o rei da Síria envia uma carta para o rei Jorão, o rei de Israel. Só que na verdade, irmão, a bênção de Deus para a vida de Naamã estava através da vida de Eliseu. Eliseu, ele era representante de Deus. Ele disse, trazei-o a mim. Quando ele soube que o rei rasgou as vestes, disse, porventura, ele quer oportunidade para nos matar. Tem hora que nós temos que abraçar a causa. Tem horas que mesmo numa situação que é impossível, a gente não, é possível sim. É possível sim. Ei, irmão, olha para cá, eu já contei isso aqui, mas é possível você ter as coisas assim. Eu lembro que numa casinha pequena, nem rebocada era, minha esposa dissera, ei, eu quero uma geladeira branca, e eu quero nova. Parece até que eu estava nadando em dinheiro. Salário 310 na carteira, eu tirava 500 e um pouquinho, numa boa hora era 600, 700. Qual era a época, irmão? 2006, 2007. E ela olha para mim, eu quero uma geladeira, na hora de rebocar, coloca a tomada por aqui,
que ela vai ficar aqui na sala improvisada com cozinha. Digo, Deus, eu ouvi isso, o pastor disse, Deus, o senhor está vendo aí, eu estou dando dízimo porque eu sou fiel, mas eu creio que o senhor já atendeu a oração dela, dando recurso. Deus, em poucos dias, nos deu a geladeira novinha, ela rasgou os trem e colocou. Mas por quê, irmão? Porque eu lembro que eu estava pregando um certo dia e estava próximo de a bênção chegar, meu pastor, e cheguei em casa suando, e quando eu chegava lá, irmão, eu já contei, eu gosto de contar porque é testemunho verídico, obreiro André, eu peguei a água quente, e vim para o lado de cá e disse, abri a geladeira que não existia, bebi a água quente, e disse, água geladinha, muito obrigado, Jesus. Sabe o que aconteceu? Até me disseram, mas a água não está gelada, porque nem geladeira tem. Eu disse, mas Jesus estava na terra, eu disse que não estava na terra, prova, Evangelho de João, eu estou sobre o improvável, eu não me perdi. Não esqueça, eu não me perdi. É o improvável aos olhos do homem, nas mãos de Deus é possível. E eu disse, olha, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11, Jesus dizendo, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, guarda-o em meu nome, para que seja um assim como nós somos um. Aí você para, onde é que Jesus estava? Estava no Getsemane, aonde? Em algum lugar lá em Israel, na Palestina. Então ele estava na terra, mas ele tinha fé. Para ele não estava mais ali. Ele já tinha passado pela luta, pelo sacrifício. Aí, só mais esse versículo, qual é Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Escuta isso aqui. A Bíblia diz assim, Deus é Deus dos vivos e também dos mortos, e traz à existência aquilo que não existe, como já existisse. Ei, recapitula aí. Eu estava pegando a água quente, vim com a água quente e disse, muito obrigado, Deus, porque está geladinha, e a geladeira está ali, mas nos olhos carnais, a geladeira não estava, nos olhos carnais não existia nem água gelada no meu paladar, mas na fé, no improvável, ela estava ali, e as águas geladas, no improvável, talvez você não esteja vendo porque é impossível, mas Deus está fazendo o possível. Você está trocando de carro para a glória de Deus. Ei, tem casa para você sair do aluguel, em nome de Jesus. Recebe a vitória, recebe a vitória. Tem portas abertas, tem portas abertas, tem carro novo chegando para a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como é que eu tomo posse dessa palavra, irmão Giovando? Crendo no coração que já aconteceu. Não é crendo no coração que vai. Não, o que vai já foi. Ei, é que já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu na minha vida. Diga comigo, já aconteceu na minha vida. Já aconteceu, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe outra coisa que era improvável? Era um pedaço de ferro pesado. Vilto, flutuar. Irmão, parece até que eu estava assistindo alguma coisa lá daquelas bruxas que voam com aqueles cabos doidos. Não, mas não é nada disso, não, é a Bíblia. E muitos viram. Do que é que você está falando? Eu estou falando do que está escrito no livro dos Reis, segundo é livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 5, 4 a 6. A Bíblia diz que um dos servos dos profetas pega um machado emprestado, porque teve uma brilhante ideia de dizer, meu Senhor, a tenda que nós habitamos está apertada, vamos ao monte ou vamos arrancar madeira, mas se der o caso de que o Senhor vá conosco, e a Bíblia diz que Eliseu disse, sim, eu irei contigo. E eles começaram a cortar madeira, e em tudo que eles dão machadada nesta árvore, aleluia, o machado cai na
água. E qual era a água? Era do Rio Jordão. Era o rio onde tinha histórias, não história própria, mas histórias de Deus. Era o rio onde se abriu e o povo passou a seco. Era o rio onde tem as 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Era um rio que tinha história na época e tem história hoje. O que aconteceu, irmão? Quando o machado cai, ele grita: ai, meu Senhor, pois era emprestado. E aqui acontece, o improvável torna-se possível. Por quê? Porque Eliseu diz: onde caíste? Na calma de Jó, parece que vejo, eu estou lá. Onde caiu? Sem alvoroço. Ele disse: caiu ali. Ele cata um graveto, corta um graveto e joga e diz: pegai-o, pegai-o. Aqui tem umas ações acontecendo. Qual é? Primeiro, eles se foram disponibilizados, se disponibilizaram para ir. Segundo, ele disse: por favor, venha com a gente, eu não abro mão de você, venha conosco. Ao chegar lá, o machado cai e ele grita: era emprestado. Ele está dizendo: eu não tenho condições de pagar, eu sou pobre, eu não tenho recurso. Mas o homem que representava Deus na terra estava lá. Ei, Deus está dizendo, eu vou repetir, Deus está vendo, você não tem recurso, mas Ele tem. Ei, o que é de Deus é seu, o que é de Deus é nosso, e se é nosso, nós tomamos posse, em nome de Jesus. Ei, eu não vim trazer palavras para aguçar seu ego. O que eu quero te afirmar é que tudo é possível sim, tudo é possível sim. Foi falado aqui que Deus, Ele fez milagres, e eu e você, se crê, fazemos sinais maiores do que aquele que Ele fez. Oi, irmão, o que falta para nós, como nada para mim, é ficar atento quando a fé está lá em cima, quando a fé está grudadinha com Jesus, igual essa Bíblia grudada comigo aqui. É nesse momento aonde eu vejo, e a Bíblia diz, aonde? Atos dos Apóstolos 14, versículo 8, versículo 9, a Bíblia diz que ele, Paulo, olhando para o homem, viu que ele tinha fé para ser sarado. É essa visão, é essa revelação que falta muitas das vezes em mim, em você, e é usá-la para benefício próprio, para benefício da obra, para benefício do reino, e dizer: conta comigo, Deus, conta comigo, Deus, faz o improvável possível, porque estamos nas suas mãos, somos direcionados pelas suas mãos. Só você que crê, diga: faz comigo, faz comigo, faz comigo, faz comigo, oh Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o machado fica, ele sobe e o homem pega. E com isso ele não devia mais nada para aquele que ele havia pegado emprestado. Amados em Cristo Jesus, nós pegamos emprestado da parte de Deus alguns talentos. E lá na frente, como foi pregado aqui, louvado aqui, ora vem, Senhor Jesus, eu sou a noiva. Essa noiva está totalmente adornada, preparada, está com todas as joias que Deus o deu. Qual é as joias que Deus o deu? É os dons. Dom de visão, dom da palavra, dom da fé, dom da cura, dom de língua, dom de interpretação de língua, dom da ciência, está toda adornada. Mas também iremos prestar conta a Ele. Todos recebemos um talento, esse talento é para ser usado, e depois teremos que devolver àquele que nos emprestou. E Ele está dizendo: ei, o improvável é provável nas minhas mãos, porque você está na minha mão. Eu sou seu, você é meu. Deus, Ele está dizendo: eu sou seu, você é meu. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo.
glória de Deus. Vamos caminhando para o final, vamos. Aí a Bíblia vai dizer ainda acerca do improvável. Qual que é? É que Jarbes, dentre os seus irmãos, aqui está no campo do impossível, irmão. Dentro desse campo era impossível que Jarbes fosse afortunado, fosse abençoado sem medidas. Mas a Bíblia diz que ele não abraçou aquela maldição. Ele não se conformou com a situação que estava. Ele não se conformou com o nome que recebeu. Ele não se conformou, não com o povo que ficava jogando pedra, maldizendo ele. Ele não se conformou com o nome que a mãe o dera, com a vida que ele carregava, que ele vivia. Ele invoca a Deus. Esse é o segredo. Ele invoca a Deus. E ele é específico. Qual é específico? Eu estava lendo agora na varandinha lá em casa, na verdade de manhã cedo, em torno de 11 e pouca. Eu estava lendo ali devagar e a Bíblia vai dizer que ele invoca o Senhor. E nessa fala, ele diz: se o Senhor me abençoar muitíssimo. Não sei sua tradução, a minha fala assim. Então ele está dizendo: eu não quero só uma bencinha, eu quero a bênção das bênçãos. E não só isso. E se a sua mão for comigo, ele está dizendo o quê? Eu quero, além da bênção das bênçãos, eu quero o abençoador. Eu quero o abençoador. Então, se eu tenho a bênção das bênçãos, eu quero uma bênção tal, que ele diz: alargar as fronteiras. Era nacional e internacional, ele tinha um controle. Era por lá que é onde passavam os minérios. Na época não se fala tanto no petróleo, mas se fala em betume, valia um dinheiro. Ele dominava. Mas ele não só tinha isso, ele tinha o dono disso. Aquele que fazia brotar do nada. O que eu estou lhe dizendo, irmão, é que ele foi taxativo no que pediu. De tão taxativo, ele disse: eu quero tudo isso, mas não quero que o Senhor retire sua mão de mim. Eu quero que a sua mão continue comigo. Ou irmão, para o improvável tornar possível nas mãos de Deus, além de termos a mão do Deus que o abençoa, temos o Deus que continuará conosco. Mas eu não estou pregando para quem não tem o Deus na vida, não. Eu estou pregando para você, para mim, que já tem esse Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que pode, aquele que faz, aquele que é, aquele que opera. E o que é que eu tenho que fazer, irmão Giovanni? Irmão, talvez você não acredite, mas que eu gosto de uma água de coco, eu gosto. E eu vi um tal de um pregador atribulado pedindo água de coco e ainda pediu para botar mel. Disse: esse cara é atribulado. A água de coco só tá bom. Alguém diz: você é baiano ou carioca? Eu digo: sou carioca, mas vivi na Bahia, como já estão cansados de ouvir isso. Mas um coqueiro daqui, um coqueiro de lá, e botar uma redezinha, hein, pastor? Porque tá como? Deus já largou as fronteiras. E isso não é porque você é o coach, não. É porque você trabalhou mesmo e Deus o abençoou. Então faz que nem um bom baiano. Fica na rede se balançando, se alegrando em Deus. Por quê? Porque eu estou lhe dizendo que tudo é possível aos que crê. E só começa a pedir: Deus, manda água de coco, manda um negocinho para eu beber, refresca a minha garganta, me dá uma sobremesa maravilhosa. A qual? Eu gosto do cheesecake. Há quem goste de pudim, mas o cheesecake é melhor. Então Deus está dizendo: eu vou lhe dar o melhor, eu vou lhe dar o melhor, eu vou lhe dar o melhor, irmão. Mas irmão, você sempre se pregando, você vai falar de comida. Quem que não gosta de comer, não é verdade, primeira dama? Quem que não gosta? Aí eu termino aqui, meu pastor. Você termina com o quê? Afirmando que hoje, em nome de Jesus Cristo, segundo a palavra que vos prego,
vai acontecer algo extraordinário na tua vida. Ei, hoje, segundo a palavra que estou pregando, vai acontecer algo extraordinário na tua vida, para a glória de Deus. Ei, e quando e por que aconteceu? Ei, fale ao pastor: pastor, segundo o que o Senhor falou, segundo o que eu ouvi, segundo a palavra de Deus, Deus fez coisas grandes na minha vida. Eu quero testemunhar esta vitória, eu quero dar um culto de ação de graça, porque Deus fez coisas extraordinárias na minha casa, na minha vida. Ei, Deus fez. Acredita, acredita. Olhe para cá, olhe para cá. Diga para o teu irmão: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Deus fez coisa extraordinária na tua vida hoje. Depois só procura o pastor aí e diga: pastor, eu quero contar isso, isso e isso. E não é só por causa dessa palavra, ela vem posterior a outras, anterior, melhor dizendo, a outras. Então é só um conjunto de abraçar a fé e dizer: muito obrigado, Deus, pelos feitos que o Senhor me fez. Com a permissão do pastor, só declina a sua cabeça, só tem pessoas da casa aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu preguei sua palavra. E segundo a tua palavra, o Senhor já fez, porque o Senhor Deus é o Deus de já, o Senhor Deus é o Deus que faz, e nós cremos nisso, Senhor. Cadeias se abriram, Senhor, Senhor, enfermidades caíram por terra, Senhor, pessoas foram curadas, Senhor, no emocional, Senhor, sim, também no físico. Ó Deus, o Senhor fez coisas grandes. Pessoas que estavam aguardando, Senhor, resultado de exames, não vai dar nada, porque o Senhor fez coisas extraordinárias, para a glória do teu nome. Deus, eu quero lhe agradecer pela vitória dada a cada um aqui presente. Deus, eu quero lhe agradecer, porque também irei nesse culto de ação de graça, que esse irmão e essa irmã convidará a igreja para dar em ação de graça, para a glória do teu nome. Eu estarei também testemunhando essas verdades, dando esse culto, Senhor, para a glória de Jesus. Diga comigo, meus irmãos, para finalizar, estenda a sua mão assim, ó. Estenda as suas mãos assim, ó. Diga: Senhor Deus, eu tomei posse daquilo que o Senhor tem para mim. Eu guardarei, Senhor, a minha bênção, para a glória do teu nome. Fecha a mão e guarda, para a glória de Jesus. Meu pastor.